Finalizando então essa parte de equação da conservação da massa, eu vou resolver rapidamente essa aplicação, essa terceira aqui no slide para vocês, pelo menos para vocês terem uma noção de como aplica cada um daqueles termos, talvez ter o real entendimento físico do que está acontecendo. Então, a ideia desse exercício é o seguinte, gente: essa estrutura se chama acumulador hidráulico. Então, esse é um exercício que tem lá no livro de vocês, tá bom? Ela serve para controlar as grandes variações de pressão que existem nesse tipo de estrutura hidráulica, de máquina hidráulica. Tá? E tem muita plataforma de petróleo em ambientes industriais de forma geral. Então a ideia é o seguinte: chega uma vazão de fluido, essa vazão varia bastante ao longo do tempo, né, dependendo da aplicação, e sai uma determinada vazão aqui na seção de saída. Essa estrutura aqui, com formato diferente, serve para acumular uma certa quantidade de fluido ou esvaziar até um determinado nível para que o escoamento continue acontecendo. Então a ideia da questão é o seguinte: para esse instante de tempo mostrado no desenho, pergunta qual a taxa de variação de massa no acumulador hidráulico. Essa é a pergunta. Qual a taxa de variação de massa dentro do acumulador hidráulico? Ele dá algumas informações, ele dá a vazão volumétrica de entrada e fornece velocidade média e diâmetro da seção de saída. Essa aplicação, esse exercício é o clássico básico para a gente compreender a equação de conservação da massa. Então, eu vou escrever ela aqui para vocês na sua forma geral. Então, volume de controle, já estou escrevendo da conservação da massa, não é mais somente o teorema de transporte de Reynolds. Então, vou dV mais as integrais da superfície de controle ou produto escalar VdA. Hipóteses. A primeira coisa que a gente faz na solução desse tipo de exercício: fluido incompressível. É um óleo, tá, gente? No enunciado fala isso. Então, óleos são incompressíveis nas condições que a gente está trabalhando. E escoamento vai ser considerado uniforme nas seções de escoamento. Quais são as seções de escoamento? É a seção 1 e a seção 2, okay? Que eu acabei de nomear aqui agora. Vou botar 1 e 2. Ok? Então, com essas duas informações, a gente já pode dar sequência no resultado, na solução do problema. Então, o segundo ponto na solução é delimitar o volume de controle. O volume de controle a gente delimita para, na verdade, poder enxergar quais são as fronteiras, quais são as superfícies de controle que aparecem. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Esse tracejado representa para mim o volume de controle. Quando a gente faz o tracejado desse volume de controle, toda essa porção, então está aparecendo ali, tá? Toda essa porção que eu estou passando o mouse, essa e essa aqui de cima, são fronteiras sólidas, não há passagem de fluido. Essas duas fronteiras, A1 e A2, são fronteiras imaginárias, então há passagem de fluido. Então, 1 e 2 é o número de fronteiras imaginárias e 1 e 2 é o número de integrais de superfície de controle que a gente vai utilizar na nossa solução. Então, dando sequência na resolução, eu sei que ρ é constante, então vou ficar com derivada da integral de dV, volume de controle, sobre dt, mais ρ
vezes a integral da superfície de controle VdA, então superfície de controle 1 mais ρ vezes a integral da superfície de controle 2 de V2 dA2. Isso aqui é igual a zero. O ponto importante aqui é o seguinte, gente. Ele pede qual a taxa de variação de massa no acumulador hidráulico. Então, taxa de variação é variação temporal. Então, variação temporal de massa. Qual desses três termos nos dá variação temporal de massa dentro de uma estrutura, ou seja, dentro do volume de controle? É o primeiro termo, tá? E o primeiro termo, na forma como ele está escrito aqui, como eu tirei o ρ da integral, ele talvez não seja o mais interessante para a gente resolver a pergunta. Por quê? ρ dV já dá para a gente a massa. E a integral de dm, que é o produto ρ dV, já dá para a gente a massa dentro do volume de controle. E dm dt já é a resposta do problema. Então, se a gente continua, eu vou apagar aqui toda a resolução da outra parte. Se a gente continua, a gente pode escrever da seguinte forma. D integral de ρ dV, voltei com ρ para dentro, dt mais as integrais das superfícies de controle 2, V2 dA2 igual a zero. Então, ρ dV é dm. Então, aqui, ó, m dm dt mais as duas integrais. Então, só estou repetindo aqui, é bom que a gente pratica na solução. E, se eu continuo a resolver, a integral de dm é a própria massa. Então, o primeiro termo dá dm dt é igual menos ρ da integral da superfície de controle 1 menos a integral ρ da superfície de controle 2. Então, observem, gente, quando eu aplicar aqui o produto escalar, só lembrando lá do slide da outra gravação, quando eu aplicar o produto escalar, o que é entrada é negativo. Vezes o negativo aqui de fora vai dar positivo, ou seja, o que está entrando está somando positivamente na variação temporal. E o que está saindo está somando negativamente na variação temporal. Que faz muito sentido fisicamente para a gente. Beleza? Então, o dm/dt já é a resposta do problema que a gente quer. O que falta agora é a gente trabalhar especificamente com cada uma dessas integrais. Então, vamos lá. A superfície de controle 1, ele dá para a gente como resultado 0,36 litros por segundo, que é a vazão. Se a gente olha essa expressão da superfície de controle 1, quem é a vazão para a gente volumétrica? É o resultado de toda essa integral, tá, gente? Então, já posso vir aqui, ó, e escrever dm dt igual menos ρ vezes menos Q. Por que menos Q? Porque aqui ainda tem um produto escalar para resolver. O produto escalar de uma entrada é negativo. Então, por isso que aqui é menos Q. Menos. Agora eu tenho aqui na saída termo positivo e eu tenho a velocidade média e o diâmetro. Por se tratar de um escoamento uniforme, eu posso multiplicar diretamente a velocidade vezes zero. Então aqui eu tenho ρ vezes v barra, que é a velocidade média, vezes π d ao quadrado sobre 4, que é a área da seção de saída. Então eu tenho dm/dt como sendo mais ρQ menos ρv π d ao quadrado sobre 4. Então essa é a solução do problema. Eu tenho ρ enunciado, não me engano, aproximadamente 800 kg por metro cúbico. Eu tenho Q,
Observe que está em litros por segundo, eu preciso transformar para o sistema internacional. Eu tenho a velocidade, eu tenho o diâmetro, observe que está em milímetro. E tenho tudo resolvido para achar dm/dt, que vai ser um resultado em quilograma por segundo. Obrigado, gente.